Rodrigo Valadares e João Daniel, conversando conosco aqui no Jornal da Fã sobre esta data histórica, o 8 de janeiro, a partir de agora. Meu caro deputado João Daniel, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes do seu programa. Meu caro deputado Rodrigo Valadares, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos da FFM. Bom dia, Diego Rios. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa. Bom dia também, deputado João Daniel. Bom dia, Rodrigo. Meu caro João Daniel, qual a sua avaliação desta data, deste um ano após o 8 de janeiro de 2023? Olha, a nossa avaliação é que, diante de tudo que ocorreu, nós temos um ano muito importante para o Brasil. O Brasil retomou a democracia, as instituições estão mais fortes do que nunca, em plena harmonia e respeito, tanto o judiciário quanto o executivo e legislativo, e não tenho dúvida de que o Brasil, lamentavelmente, passou por esta tentativa de golpe de 8 de janeiro, mas saiu muito fortalecido. A liderança do presidente Lula, hoje no Brasil e no mundo, é uma referência como um grande estadista que retoma todas as políticas públicas e o fortalecimento da democracia brasileira. Então, nós estamos muito conscientes de que, lamentavelmente, ocorreu essa tentativa de um golpe no Brasil, que, na verdade, Narciso, houve todo um cronograma antecipado e foi retomado com apoio do povo brasileiro, um momento histórico de reconstrução do nosso país, que é o momento que nós vivemos, em todas as áreas, mas fundamentalmente a democracia. Meu caro Rodrigo Valadares, sua análise sobre este um ano após o 8 de janeiro. Narciso, na minha avaliação, é um ano após a grande farsa da esquerda, a grande farsa do judiciário, de criar essa narrativa de golpe de Estado que eu discordo veementemente. Não sou apenas eu da direita e várias pessoas da direita, vários brasileiros que discordam desse devaneio, dessa loucura que é dizer que nós passamos por uma tentativa de golpe do Estado. O próprio ministro da Defesa do governo Lula, o ministro Zé Múcio, também diz que não houve golpe nenhum. Não existe, Narciso, na história da humanidade. Quem é estudioso de história, quem gosta de política, vai concordar comigo, vai saber. Nunca houve na história do mundo um golpe de Estado sem líder, sem coordenação, sem tiro, sem instituições envolvidas, um golpe que não havia mobilização militar ou paramilitar, um golpe que eram apenas senhorinhas rezando texto, pessoas orando e lendo a Bíblia, e no meio disso ocorreu uma loucura, que foi um quebra-quebra, que foi algo, né, lamentável, que a gente vê acontecer também durante toda a nossa vida. Eu mesmo já vi, desde que eu me entendo por gente, organizações ligadas à esquerda, como CUT e MST, promoverem quebra-quebras semelhantes ou até piores, e nunca falaram que foi golpe de Estado, que foi terrorismo. Então, o que aconteceu nesse dia 8 é um episódio trágico, porém, a narrativa que a esquerda e o governo criou e o judiciário criou a partir disso é uma narrativa que visa tentar criminalizar a direita, criminalizar os patriotas, criminalizar os bolsonaristas, tentando nos atribuir uma narrativa maluca, uma narrativa ilusória, que é a tentativa de golpe de Estado, que absolutamente não houve. Eu nunca vi na história da humanidade um golpe de Estado que não tinha líder, não tinha tiro, não tinha organização militar, não tinha instituições envolvidas, não tinha a menor possibilidade de ocorrer. É o que se fala, Narciso, no direito de crime impossível. Mesma coisa que uma pessoa querer lhe matar com uma pena, com uma pluma. É impossível que ocorra aquela tentativa de homicídio. Da mesma maneira que é impossível que ocorra uma tentativa de golpe de Estado sem a menor condição, capacidade por si só de um quebra-quebra, de uma maluquice, de uma loucura, ensejar e resultar, no final, num golpe de Estado, na tomada à força do poder.
Estamos aqui no Jornal da Fã, debatendo o 8 de janeiro, com a participação dos deputados federais João Daniel e Rodrigo Valadares. Meu caro João Daniel, à vontade para interagir com o deputado Rodrigo, para se contrapor aquilo que ele colocou, e uma pergunta a mais. CPI do 8 de janeiro, na sua avaliação, qual foi o resultado dela? Olha, Narciso, na verdade nós temos um grande cronograma que houve nesses últimos 4 anos, até final de 2022. Né? O governo, que era um governo de extrema-direita, de setores conservadores, golpistas da sociedade brasileira, tentaram por diversas vezes e ameaçaram durante 4 anos as instituições e a democracia. Ao encerrar as eleições, que perderam as eleições, prepararam um grande golpe no Brasil. Então, houve uma série de ações, entre elas, nós podemos lembrar, 12 de dezembro, na diplomação, tentaram explodir a Polícia Federal em Brasília. Depois, organizaram acampamentos em frente aos quartéis das Forças Armadas. Ainda em 24 de dezembro, tentaram organizar um atentado à bomba no aeroporto de Brasília e depois culminaram com o último ato, que saiu errado por conta de que as Forças Armadas não aderiram, mas era a tentativa final de um golpe, que seria a ocupação, uma invasão dos 3 poderes com a presença das forças militares. Isso está escrito, é um processo muito longo, com milhares de páginas, que começa a ser julgado e investigado, e algumas condenações já. Partes da elite brasileira que não aceitou a democracia e que não aceitou o resultado das eleições, queria organizar um golpe de Estado no Brasil. E essas forças eram lideradas pelos setores fascistas do bolsonarismo, incluindo Bolsonaro, que, claro, que viajou para que não pudesse estar no dia dos atos do dia 8, para tentar livrar que ele não faria parte disso. Mas, claro que fez parte, foi quem idealizou. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, havia um cronograma dos setores da elite brasileira fascistas, lideradas por Bolsonaro e outros seguidores, que tentaram dar o golpe, concluindo no dia 8, com o quebra-quebra e o terror nos 3 poderes do Brasil. Porém, eu acho que a CPI, como você sabe, todos sabem, a CPI havia interesse dos grupos da extrema-direita ligados a Bolsonaro de tentar criminalizar o governo do presidente Lula, responsabilizando os ministros e o próprio presidente Lula. Saiu completamente contrário aos interesses deles. São mais investigações que estão sendo feitas, mais informações que apareceram, e o Brasil passa a passar a limpo, que é realmente verificar partes e setores das Forças Armadas que participaram, que apoiaram, e o grupo da extrema-direita, lideradas por Bolsonaro, que cometeram crime de lesa pátria, que devem ser condenados. Todos devem ter, como estão tendo, todos os direitos de defesa, mas comprovado que participou dos atos, que financiou os atos, devem ser punidos com os rigores da nossa Constituição brasileira. Acho que a CPI do 8 de janeiro fortalece a democracia, saiu fortalecendo a democracia e buscando ainda mais informações desta tentativa de golpe no Brasil.
Meu caro Rodrigo Valadares, a mesma coisa. Fique à vontade para se contrapor ao deputado João Daniel naquilo que achar necessário e a sua avaliação do resultado da CPI. Narciso, deputado João Daniel, essa mesma narrativa, né, que a esquerda está contando, parte do judiciário, que o deputado João Daniel acabou de relatar, muito se assemelha a uma narrativa que já foi utilizada no passado. Eu quero aqui dizer, antes de dizer qual é essa narrativa, que eu não faço absolutamente nenhuma comparação do deputado João Daniel a esta pessoa que irei mencionar e repilo quem o fizer. Sei que o deputado João Daniel não tem essas características. Porém, foi a mesma narrativa que Adolf Hitler utilizou para tomar o poder na Alemanha. Primeiro, criou-se a narrativa que havia a iminência de um golpe, na época era até um golpe ligado a setores comunistas, Hitler, que era um esquerdista socialista antimarxista, então criou essa narrativa que existia a iminência do golpe, culminando no incêndio criminoso do próprio nazismo no Reichstag, e aí, após isso, conseguiu as condições jurídicas e sociais para endurecer e implementar o regime, um dos mais nefastos, se não o mais nefasto que a humanidade já viu. A mesma narrativa, que existia uma iminência de golpe, criaram o fato para depois tomarem o poder e endurecerem ainda mais a perseguição a opositores. E a gente viu nesta CPMI a grande importância. Não foi o relatório, que era um relatório já vindo, escrito lá do Ministério da Justiça. Não foi a tomada que a esquerda tomou da CPMI, a tropa de choque que Flávio Dino criou. Pra você ter ideia, Narciso, 25% dos senadores titulares e 12,5% dos deputados federais titulares da CPMI eram do estado do Maranhão. E a gente questiona essa desproporcionalidade. Mas a CPI serviu muito para que a gente pudesse desnudar o que aconteceu. E eu participei dessa CPMI, desnudar o que aconteceu nesse dia 8 de janeiro. Porque, por exemplo, os 33 alertas que o GSI, o Ministério da Justiça, recebeu desde o dia 6 de janeiro, antes do ato do dia 8, porque esses alertas que a BIM enviou foram ignorados. O G. Dias, o próprio G. Dias, o general Melancia, recebeu 3 alertas em seu próprio telefone celular, respondeu que iria dar problema e nada fez. O Ministério da Justiça quedou-se também inerte. A Força Nacional, que existiam 4 batalhões, mais de 200 homens que poderiam estar lá contendo aquele quebra-quebra, aquela baderna, não foi mobilizado. Menos de 10% da Força Nacional foi mobilizada. O que a gente viu, isso está comprovado pela CPMI em diversos depoimentos, em diversas falas, foi a inércia total do governo federal em relação ao quebra-quebra. O governo sabia que ia acontecer. Na manhã do dia 8, existia um alerta que cerca de 100 ônibus haviam chegado à capital federal, que as pessoas estavam indo em direção, desde o começo da manhã até a Praça dos Três Poderes, e as forças nacionais, as forças do governo federal, nada fizeram, assistiram de camarote o quebra-quebra. E após isso, está lá o G. Dias, o general Melancia, dentro do Palácio do Planalto, servindo cafezinho e água para aquelas pessoas que estavam lá envolvidas. Só que mais grave, Narciso, do que essa grande farsa que foi esse tentativa de golpe de Estado do dia 8, foi o que aconteceu depois. Prisões arbitrárias, quebra do Estado Democrático de Direito, pessoas presas sem condutas individualizadas, crianças apreendidas também, idosos, um idoso morreu no local no dia 8, as pessoas foram enganadas, que iriam sair do acampamento, foram levadas para um verdadeiro campo de concentração, como existia na Alemanha nazista, como existia também na União Soviética nos tempos de Stalin, e essas pessoas foram lá enganadas, pessoas que nem sequer chegaram à Praça dos Três Poderes, que foram pegas lá em frente ao Exército, um motorista de Uber, o próprio Clériston, que estava no seu comércio, estava trabalhando, foi preso, ficou preso até um dia desse e morreu na cadeia, morreu pela inércia
do Estado. As pessoas, Narciso, não estão tendo suas condutas individualizadas. O Estado Democrático de Direito está sendo quebrado, não é pela direita, e sim por este governo e por essa justiça que, infelizmente, está dando um péssimo exemplo, condenando pessoas a penas altíssimas, sem resguardar os direitos humanos, a ampla defesa, o contraditório, as provas, estão apenas fazendo uma perseguição, uma caça às bruxas, porque a tentativa final, o objetivo final disso é criminalizar um setor da sociedade, que é o setor mais ligado à direita, querendo nos colocar no mesmo balaio de gato, dizendo que nós tentamos fazer um golpe de Estado, que é uma loucura, que é um devaneio, que é rechaçado, inclusive, pelo próprio ministro de Defesa deste governo. Então, nós estaremos, Narciso, denunciando, mostrando essa face e defendendo a verdade na tribuna, na CPMI, nas entrevistas, nas redes sociais, porque a população brasileira precisa e merece saber a verdade. E o último ponto, a população brasileira precisa e merece saber a verdade. Por que o senhor Flávio Dino, peça fundamental nessa investigação? Primeiro, não foi apesar de convocado, a CPMI. Segundo, porque escondeu as câmeras. Porque essa história da carochinha de dizer que não havia, que as câmeras haviam sido apagadas acidentalmente, que novos registros haviam sido feitos em cima, isso é uma história que ninguém acredita. Você sabe que se ocorrer qualquer fato em um lugar que tenha câmera, um roubo, um furto, você vai guardar e salvar aquelas imagens. Como é que um evento dessa magnitude, simplesmente as câmeras desaparecem? O que era que o senhor ministro Flávio Dino queria tanto esconder, que não liberou essas câmeras, apesar da aprovação do requerimento na CPMI para que fossem liberadas? Fica o questionamento. Estamos aqui no Jornal da Fã, debatendo essa data histórica, o 8 de janeiro, com a participação dos deputados federais João Daniel e Rodrigo Valadares. A audiência está bombando, graças a Deus, em todo o estado de Sergipe. E você que está ouvindo pela sintonia da 99,7, pode acessar agora o nosso canal no YouTube, o portal FENF1. Estamos com a imagem dos dois deputados. Eles estão ao vivo pelo nosso canal no YouTube e você ouvindo também pela sintonia da 99,7. Vamos à participação de ouvintes aqui no Jornal da Fã, meu caro Diego Rios. Põe 4 ouvintes aí no ar. Narciso, bom dia. Bom dia a todos. Professor Claudemir Barbosa. Narciso, esse deputado Rodrigo Valadares está tentando defender o indefensável, está tentando achar alguma justificativa para esses atos irracionais que aconteceram dia 8, de pessoas que estavam realmente agindo sob a irracionalidade, pessoas que foram idiotizadas ao longo do tempo, levadas a acreditar em coisas que não existiam, esperando ajuda até de extraterrestres para agir. Pessoas que foram influenciadas por um líder que agia sob as sombras e que os levaram a cometer esses atos de irracionalidade, atos verdadeiramente terroristas, de vandalismo, e que seguiram esse líder e pagaram pela irracionalidade deles. Foram presos, condenados, muitos estão pagando até o momento. Será que esse deputado acha que tem alguma defesa para isso? Acho pouco provável para qualquer pessoa que tenha o mínimo de discernimento acreditar nisso. Bom dia, Narciso Boanerges. Então, Narciso, estou escutando aqui o debate aí sobre o 8 de janeiro e eu concordo com o Rodrigo Valadares, né, quando ele disse que se quebra-quebra é golpe de Estado, né, como a esquerda está dizendo com relação ao pessoal que esteve lá nos movimentos do dia 8 do ano passado. Tivemos também quebra-quebra em São Paulo, né, na votação lá do da água lá, São Paulo, onde foi por parte da esquerda e teve quebra-quebra, e como teve, né, confronto com a polícia e tudo. Mas não foi dado a mesma repercussão. Será que é porque eram de esquerdas? Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que fazem a FFM. Bom dia, deputado João Daniel. Bom dia também, Rodrigo Valadares. Desejo uma boa semana para todos. Você disse que não é golpe porque não tinha um líder. O líder nem sempre precisa estar presente nem colocar o seu nome. Porque a gente sabe que aquela ação não foi orquestrada simplesmente por pessoas do povo que se manifestaram, porque teve financiamento,
Alguém gastou o dinheiro com isso, alguém financiou. E esse alguém que financiou, com certeza, liderou o movimento que marcou a nossa história. Como 8 de janeiro é o dia da vergonha nacional. Como diz Chico Buarque de Holanda, uma página infeliz da nossa história. Aqui é Marta, do bairro José Conrado de Araújo. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvinte da FAM. Narciso, aqui quem fala é Rodrigo Feiju. O ato de 8 de janeiro, no máximo, Narciso, podemos classificar como um ato de vandalismo. Lembrando que aconteceu no dia de domingo, né? Foi um erro, sim, claro. Podemos classificar de várias formas. Um desses erros foi porque a esquerda antes não tinha uma pauta, hoje ela tem, né? Que é essa ideia de defesa da democracia deles. Tá? Mas é surreal você ouvir um parlamentar como João Daniel, um indivíduo que hoje encabeça um movimento que se transveste de movimento humanitário, mas na verdade é um movimento de pressão política que invade terras. A CPI do MST, que foi, até ele mesmo trabalhou nisso, para derrubar essa CPI, estava mostrando muitas irregularidades, muitas coisas assustadoras nesses assentamentos, né, do MST. Você ouviu um parlamentar que realmente tem essa defesa desses movimentos, falar sobre golpe é surreal. A sociedade precisa entender o que aconteceu foi um erro. Agora, colocar como um golpe de Estado é surreal. Estamos no Brasil, o país dos black blocs, o país que o Partido dos Trabalhadores perpetrou o maior esquema de corrupção, que sim corrompeu a nossa democracia, porque comprou parlamentares, né? Temos que lembrar disso. Então é surreal ouvir isso. Então, aqui fica o meu repúdio por essa fala, essa tentativa de implantar essa narrativa, né? Não foi tentativa de golpe, foi no máximo um vandalismo. Bom dia a todos os ouvintes e a você, Narciso Machado. Jornal da FAM. Aí, portanto, o Jornal da FAM abrindo espaço para o povo nesse debate sobre o 8 de janeiro, com a participação dos deputados federais João Daniel e Rodrigo Valadares. E você que está acompanhando pela sintonia da 99,7 está podendo também assistir a esse debate pelo YouTube, canal, portal FAM F1. Deputado João Daniel, à vontade para comentar a participação dos ouvintes. Olha, tantos ouvintes, dois dos ouvintes, como o Rodrigo Valadares, nosso colega, tem uma narrativa para justificar os atos. Os atos foram realmente atos de golpe, atos criminosos, terroristas, organizado, planejado. Com relação à segurança, é verdade que a segurança foi conivente. A segurança do Distrito Federal. Anderson Torres era ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, virou secretário de Segurança do governo libanês e tinha realmente participação, tanto que foi preso e responde esse processo como alguém que participou, acobertou e estava informado sobre tudo que estava ocorrendo e que iria ocorrer no dia 8. O presidente Lula e os ministros não têm nenhuma participação, isso é comprovado, ao contrário, foram tomados como um choque, porque o Brasil não tinha nenhuma expectativa pós-eleição de um ato tão violento quanto foi o ato do dia 8 de janeiro. Dois dos internautas aí que ligaram têm essa narrativa, né? Uma justificativa de vândalo, querer comparar com outros atos. Nunca houve um ato na história do Brasil como este ato do dia 8. Esse foi um ato planejado, organizado, financiado, que era para dar um golpe no Brasil. Isso está escrito, né, as informações, e é um processo que o Brasil acompanha e a gente espera que haja todo o direito de defesa de todos, mas que haja uma condenação rigorosa. Claudemir e Marta têm clareza e fazem a sua afirmação, que é a afirmação correta de quem luta para ter um Brasil democrático, que haja todos os pensamentos
que hajam todas as divergências, mas haja respeito à nossa Constituição. Então, nós não podemos jamais comparar o movimento social ou querer comparar o ato contra a privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com o ato de 8 de janeiro. Não tem ato comparado no Brasil quanto a este. A única questão verdadeira é que o ato foi, graças ao apoio popular, à força do presidente Lula e as forças democráticas que atuaram, foi imediatamente intervido e tomado todas as providências, né, com prisões e com o fim do ato ainda na noite do dia 8 e prisão na parte da manhã do dia 9. Né? Mas o Brasil acompanhou e assistiu os atos violentos de trancamento de rodovia, atos violentos que o Brasil inteiro... Veja, o ato do dia 24 de dezembro foi planejado para ter um atentado no aeroporto de Brasília para que matasse centenas de pessoas para a preparação de um golpe. Enganaram a população. Como disse a Marta, eles já estavam acreditando em extraterrestre, né? Foram iludidos e passaram a acreditar em fantasias, em mentiras, em coisas horríveis. Só uma sociedade conservadora, lideradas por grupos fascistas, consegue cometer tantos crimes quanto eles cometeram durante todo esse período de 4 anos de governo Bolsonaro, e em especial nos últimos 60 dias até o dia 8 de janeiro. Lamentavelmente, é uma página realmente triste da história, que deve hoje ser lembrada no Brasil inteiro. Parabenizo as centrais sindicais e os partidos que fazem em Aracaju hoje ato e no Brasil inteiro, em Brasília, e é preciso estar no calendário nacional. 8 de janeiro de 2023, houve uma tentativa de golpe no Brasil que foi impedido graças às forças populares e às forças democráticas, tanto nas Forças Armadas quanto na sociedade brasileira. E que um estadista como o presidente Lula, respeitado no mundo inteiro e no Brasil, retoma este país, retoma a democracia, fortalece esse grande projeto que é o reencontro do Brasil sem ódio, sem perseguição, para reconstruir e unir novamente esta nação. Deputado Rodrigo Valadares, sua análise da participação dos ouvintes. Narciso, né, só acho aqui o deputado João Daniel fala em crimes do governo Bolsonaro. Eu acho melhor a gente nem entrar nessa seara com o PT em relação a crimes, porque eu acho que vai ficar ruim para o PT. Mas, voltando a participação dos ouvintes, aos atos do dia 8, né, volto a falar que é um devaneio, essa narrativa de golpe é uma loucura, como diz o ex-presidente Fernando Collor naquela icônica entrevista, é um sonho de uma noite de verão. Eu quero aqui questionar como é que, se a direita queria dar um golpe, porque esperou sair do poder, não ter mais o controle das forças policiais, das forças militares, para tentar fazer esse golpe de Estado sem nenhuma coordenação, organização, sem armas, sem nenhum tiro, sem nenhum potencial daquele resultado. Que nós temos que entender que um quebra-quebra generalizado, uma loucura, uma maluquice que aconteceu, uma revolta das pessoas, não tem potencial para que se gere a tomada a força do poder estatal. Isso é uma loucura, isso é desrespeitar as nações que, infelizmente, como o Brasil, já sofreram um golpe de Estado. É você querer colocar no mesmo balaio de gato, você desrespeitar a história de países que sofreram com golpes de Estado, tal qual a União Soviética, tal qual os países do leste europeu que foram tomados por esse regime nefasto comunista, tal qual Cuba, que hoje vive uma ditadura de um golpe de Estado, tal qual a Venezuela, que sofreu um golpe de Estado e hoje vive uma ditadura. Então, você querer colocar no mesmo balaio de gato é de uma desonestidade intelectual
tremenda, é você desrespeitar a história de países que sofreram e sofrem golpes de Estado e estão vivendo ditaduras. E eu quero aqui também fazer mais um questionamento de um ponto que o deputado João Daniel falou, para a gente analisar se aqui no Brasil estamos utilizando a simetria e a equidade. Veja que o deputado fala da inércia das forças policiais do Distrito Federal, e eu também concordo e falo também da inércia das forças federais. O ex-ministro, secretário à época, Anderson Torres, estava viajando, estava nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil estava, ele estava de férias. E o governador Ibanez aqui estava. Tanto o Distrito Federal quanto o governo federal receberam os alertas. E fica o questionamento, porque na inércia o secretário de Estado, que estava de férias, foi preso, o governador foi afastado, e por que, na mesma inércia, o ministro da Justiça não foi preso, Flávio Dino, e por que o presidente da República também não foi afastado? O que a gente vive no Brasil é a criminalização de um grupo político, que é o grupo da direita. O que a gente vive no Brasil é o que a Alemanha nazista viveu, é o que a União Soviética viveu, é o direito penal do inimigo. Não importa o que você faz, e sim quem você é. Se você vai fazer quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, mas está de camisa vermelha, a justiça vai lhe proteger. Se está de camisa verde e amarela, você vai ser condenado como um terrorista que tentou fazer um golpe de Estado a 17, 18, 20 anos de cadeia. A gente está vivendo no Brasil o direito penal do inimigo. Se você é de esquerda, você pode quebrar tudo. Você pode dizer, inclusive, como muitos da esquerda dizem, que querem instituir uma ditadura do proletariado. Isso está tudo bem, está tudo certo. Isso não é golpe, isso não é discurso antidemocrático. Aliás, eles se dizem os baluartes da democracia. Eles que são autoritários, que são ditatoriais, que defendem regimes sangrentos, que defendem regimes que acabaram com as liberdades individuais, que hoje estão em voga no mundo, como Cuba, como na Venezuela, mas eles podem tudo, a esquerda pode tudo, pois é protegido pela mídia, pelo judiciário. Agora, se você bota uma camisa verde e amarela e vai para um ato semelhante, é golpe de Estado, e aí é terrorismo, e aí é fascismo, e aí é todos esses ismos que eles tentam colocar no mesmo balaio de gato. Infelizmente, na minha avaliação, o Estado Democrático de Direito já foi rompido há muito tempo no nosso país, mas não foi rompido pela direita, foi rompido pela esquerda. Deputado João Daniel, quero agradecer sua participação, sua fala final aqui no Jornal da Fã. Fique à vontade. Ô, Narciso, eu quero agradecer e parabenizar você e sua produção por trazer um debate tão importante, e lamento profundamente que Rodrigo Valadares ele tenta passar uma narrativa completamente fora da realidade. Nada tem a ver buscar outros países, acusar outros países. O Brasil vive um sistema capitalista, nós temos uma democracia burguesa, essa democracia que nós estamos hoje convivendo. Por isso é fundamental que as instituições funcionem. Não há nada de perseguição a verde e amarelo, muito pelo contrário. Usaram o verde e amarelo para cometer crime, para cometer terror neste país. Tentaram organizar as forças fascistas de extrema-direita usando a bandeira brasileira. A bandeira brasileira é de paz, de amor, de justiça, que ela deve estar no campo da democracia. Por isso eu sei que vocês estão com muito problema, né? O pessoal da direita raivosa, bolsonarista, está com muito problema, porque o Brasil foi retomado, a economia está em pleno andamento, retomados os programas sociais, a participação popular, o Brasil, respeitado no mundo inteiro como um dos principais países de referência mundial hoje, graças à liderança do presidente Lula e da nossa diplomacia brasileira, que passou a ser respeitada. Então, veja, o Brasil marca o dia 8, hoje completa um ano, verdadeiramente de tentativa de um golpe fascista neste país, mas nós estamos firme e forte, e o povo brasileiro reconstruindo esta nação.
Parabéns a todos os sergipanos, brasileiros e brasileiras que escolheram a democracia, que valorizam a democracia e que querem um Estado verdadeiramente democrático, que é o que nós estamos construindo. Obrigado, deputado João Daniel, pela participação. Deputado Rodrigo Valadares, finalizando, por favor. Narciso, eu queria muito viver nesse Brasil da fantasia que o deputado João Daniel acabou de relatar, dizer que a economia está bombando, onde a gente vê um cenário do varejo em extrema crise, o agro destruído por esse governo terrível que nós estamos vivendo. Falar em retomada de programas sociais. Gente, você que sofreu o corte do Bolsa Família, grande parte das pessoas que sofreram o corte da Bolsa Família vão poder responder se os programas sociais estão sendo retomados ou cortados. Que a gente está vendo no Brasil, eu queria muito viver nesse Brasil da fantasia que o deputado João Daniel acabou de relatar, mas a gente está vivendo o Brasil do PT, que voltou sim, voltou a perseguição, voltou os esquemas de corrupção, voltou a roubalheira, e isso eu tenho certeza que voltou. Agora, o desenvolvimento do país está longe de ser uma realidade. Programa social, uma piada, né? Eu quero aqui, Narciso, mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer a você, a Diego Rios, a oportunidade da gente estar mostrando para a população sergipana o que realmente aconteceu nesse dia 8. Eu agradeço também ao deputado João Daniel pelo debate, que é acalorado sim, porém respeitoso, e defende sua posição, como eu defendo a minha posição, e é isso que é a democracia. A partir do momento que uma das partes deve ser calada, como setores da esquerda defendem, não é mais democracia. Democracia, Narciso, e eu parabenizo aqui a Fã FM, é justamente isso, colocar lados que pensam de maneira antagônica, de maneira respeitosa, poderem debater, e que a população, que é assim soberana, possa decidir qual lado está com a razão. Obrigado aos dois deputados por esse debate democrático aqui no Jornal da Fã. A gente, além disso, inaugura uma nova era no Rádio Sergipano, que é um debate realizado por chamada de vídeo no nosso canal no YouTube, com reverberação aqui pelas ondas da 99,7. Deputados, muito obrigado e uma boa semana a vocês. Até uma próxima oportunidade.